Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar a leitura de um novo livro, o livro de Josué, que inaugura aí os livros históricos do Antigo Testamento. Depois do Pentateuco vem os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Até Esther, então um conjunto grande de livros aí. Vamos ler os capítulos 1 e 2, depois vamos para o Salmo 95 e depois para Atos capítulo 6, tá bom? Uma introduçãozinha rápida aqui a respeito do livro de Josué. A gente tem nesse livro aqui, do capítulo 1 até o 12, a história da conquista da terra de Canaã. Depois do capítulo 13 até o 21, nós vamos ver a divisão que eles fazem das terras, né, a distribuição das terras entre as tribos. Depois o capítulo 22 é o encerramento da etapa toda, quando o pessoal lá do leste do Jordão, né, o pessoal lá de Manassés, os Rubenitas, os Gaditas, eles retornam, né, para a terra deles. E o último capítulo é a renovação da aliança, as últimas palavras de Josué e assim por diante, tá bom? Bom, vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos ler Tua palavra, compreender, queremos ser abençoados, edificados e glorificar o Teu nome, Pai, através dessa leitura. Abençoa a vida dos meus irmãos, a saúde de cada um, as famílias. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro capítulo do livro de Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até ao mar grande na direção do poente do sol. Olha só, uma das coisas que é bem frequente, eu acredito, né? Posso até estar enganado, mas creio que seja relativamente frequente no meio evangélico, especialmente pentecostal, neopentecostal, é essa ideia de que onde você colocar a planta do seu pé, isso lhe pertencerá. Essa ideia é muito comum, eu acredito. Só que veja como essa promessa que Deus dá, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, aí no versículo 3, isso está vinculado a um território muito específico delineado no capítulo 4. Que território é esse? É o território que vai desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção do poente do sol. Ponto. Não tinha nada em relação ao Brasil, nada em relação à América, nada em relação a qualquer outra região do mundo. Versículo 5, ainda Deus falando para Josué, perdão. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Algumas coisas aqui para a gente considerar. Deus está falando para ele ser forte, ser corajoso. Ele tinha uma tarefa muito importante, mas para que ele fosse bem-sucedido, ele teria que ter a lei do Senhor
diante dos seus olhos, na sua mente e no seu coração. Ele deveria ter, inclusive, a lei de Deus na boca dele, não deveria cessar de falar acerca da lei, para que ele, então, tivesse o cuidado de fazer, versículo 8, segundo tudo que estava escrito no livro da lei. Então, veja um caminho interessante aí, para que a gente faça na prática a vontade de Deus, a gente precisa ler, meditar e falar a respeito da lei, dia e noite. Não devemos cessar de falar. Para que a gente faça a vontade de Deus, para que a gente cumpra a palavra de Deus na nossa vida, a gente precisa ler, meditar e falar a respeito dela. Versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Palavras específicas direcionadas a Josué. Josué, que tem o seu nome hebraico, né? Que a tradução dele para o grego, posso até estar enganado, mas se eu não estiver enganado, é a palavra Jesus. A tradução de Josué é Jesus. Uma outra palavra, se não me engano, talvez a mesma palavra hebraica que pode ser transliterada de maneira diferente, é a palavra Oséias. A palavra Oséias também. A tradução dessa palavra pode ser Jesus para o grego. Então, são palavras relacionadas à salvação, Salvador. Josué é aquele que salva, assim como Jesus. Jesus é o Yahvé salva. Josué, Yahvé salva. Muito bem. Versículo 10. Então, Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra, que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu desde o lado do Jordão, mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, novamente, aquela repetição, agora Josué falando para eles, vocês vão ter que ir lá fazer de acordo com o que foi combinado. Depois que os irmãos de vocês conquistarem a terra, vocês voltam e ocupem essa terra que foi garantida para vocês do lado de cá do Jordão. Eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar, será morto. Então somente seja forte e corajoso. Isso aqui, resposta das tribos do leste para Josué. E agora o capítulo 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, ouviu secretamente 2 espias, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram entrar na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade
Ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: A nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: Vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem. Depois sigam seu caminho. Os homens lhe disseram: Estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar este cordão de fio escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: Que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio, vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Então veja aí, Josué mandou os 2 espias, eles entraram e conseguiram contato com aquela mulher chamada Raabe. Ela os acolheu no terraço. Quando vieram pegar os espias, ela mentiu, dizendo que eles já tinham ido embora, desviou, né, os perseguidores e conversou com eles. E as palavras dela para eles são palavras muito interessantes, de como Deus infundiu medo naquelas nações. E algumas coisas para a gente refletir e pensar, né, como as coisas todas estão ligadas. Raabe, essa mulher prostituta, ela virá a ser ascendente de Jesus. Jesus é descendente de Raabe. Isso está lá na genealogia de Jesus. Esse é um ponto. E o outro ponto
é o sinal com fio escarlate na janela. Fio escarlate significa que era um cordão, um fio vermelho, ou seja, uma marca vermelha que simbolizava o livramento, a redenção de Raabe e de toda a sua família. Quer dizer, não importava, ela professou a fé dela no Deus do céu e da terra. A família dela não, mas todos os que estivessem dentro da casa, marcada por aquele sinal vermelho, seriam protegidos, seriam livrados. Isso tem muito a ver com toda a teologia bíblica, com todo o entendimento da mensagem bíblica. Ok, vamos então agora ao Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Meu pai tem uma melodia para esses 2 versículos aí também, qualquer hora eu preciso gravar. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Um salmo que começa louvando a Deus, na verdade um convite, né? Venham, cantemos, venham, celebremos, venham, vamos adorar ao Senhor. E aí o final do versículo 7. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, porque é um convite. O Salmo, desde o versículo 1 até o 7, é um convite. Venham. Se vocês estão ouvindo a voz do Senhor, venham, não endureçam o coração, como aconteceu lá com Moisés. Que por causa lá da questão das águas de Meribá, lá em Massá, não entrou na terra prometida. Nem ele e nem toda aquela geração que duvidou da promessa de Deus, né? Então, o que esse salmo está nos ensinando, primeiro, é que nós somos chamados a adorar a Deus mesmo. Somos chamados a adorar a Deus, a louvá-lo, a cantar a sua grandeza, enfim, sua soberania, etc. E que, ao sermos chamados a adorá-lo, não podemos endurecer o nosso coração. Devemos atender ao chamado. Devemos obedecer ao Senhor. Ora, se é uma convocação dominical para adorarmos ao Senhor, por que vamos nos ausentar disso? Isso é para a gente pensar. Se diariamente somos chamados a adorar o Senhor com a nossa vida, que grave será nós nos negarmos a isto. Precisamos ter uma vida de adoração, meus irmãos. Uma vida diária de adoração que reflete de modo evidente na adoração do culto de domingo. Porque o culto de domingo, o culto solene, precisa ser um reflexo de uma vida diária de adoração. E agora Atos capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas eram os convertidos a Cristo
dentre os gregos, de cultura grega. E os hebreus, obviamente, os convertidos, que eram da cultura judaica. Então houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, olha os critérios, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então veja que interessante, aqui começa a distribuição do serviço, o compartilhamento do serviço. Os apóstolos não teriam como atender as questões sociais que estavam surgindo, atender as mesas, atender a todas as pessoas. Então eles preferem, obviamente por orientação de Deus, a manter-se detido ao ministério da oração e da palavra, e que homens fossem escolhidos, eleitos para servir as mesas. A maioria dos estudiosos vê nesse texto a instituição do diaconato. Talvez até na sua Bíblia, ao meio de Revista Atualizada, esteja esse título aí em cima do versículo 1. Aqui, na Nova Almeida Atualizada, tem apenas o título A Escolha dos 7. Por quê? Porque alguns, uma minoria talvez, entenda que, na verdade, aqui não foram escolhidos, não foi instituído o diaconato, né? Por quê? Enfim, aí tem toda uma discussão, tem artigos sobre isso, tem vários estudos, mas então alguns entendem que aqui não foi a instituição do diaconato especificamente, mas sim uma classe de homens auxiliares ali daquele povo, que mais teriam, vamos dizer assim, uma projeção como presbíteros do que como especificamente diáconos. Mas eu acho que é uma discussão secundária. O ponto aqui é a gente perceber que os apóstolos se dedicam a uma tarefa específica, oração e ministério da palavra, enquanto outros vão se dedicar a servir as mesas, embora também desenvolvam em alguma medida o ministério da palavra também, como a gente vai ver com Estevão. Versículo 5. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, Estevão, que foi um dos, entre aspas, diáconos eleitos, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quer dizer, não era um diácono convencional. Por isso que alguns vão discutir, né, vão dialogar em relação a isso, que eles não eram diáconos da forma como o diaconato se estabeleceu posteriormente. Eles eram homens a serviço do Senhor, com muita proeminência, né, a ponto de Deus fazer por meio ali de Estevão prodígios e grandes sinais. Versículo 9. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Olha quanta gente foi discutir com Estevão. Os da sinagoga dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, da Cilícia e da província da Ásia. Quer dizer, gente de umas 4 ou 5 regiões diferentes foram discutir com Estevão. Mas eles, olha o versículo 10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha aí,
o ministério do Estevão não era só servir às mesas, ele também falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E aí o capítulo 7 é sensacional, ele pregando o evangelho para eles, desde a história do Antigo Testamento. E amanhã, se Deus quiser, a gente faz essa leitura. Tá bom? Muito bem, temos aí a leitura de Atos 6. Um forte abraço, Deus abençoe e até mais.